Saudações, terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende aqui com vocês na Academia Universalista. E hoje a quarta aula do nível Consciência 3. Estamos aqui completando já o último nível do Caminho Consciência. Caminho esse que faz parte de um curso maior, que é o curso EAD de Ciência Universalista, que está disponível aqui no YouTube e no site cienciauniversalista.com.br, que é totalmente gratuito. Então, bora lá. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, por favor, lá no site tem todo um mapa que você vai trilhando aí, desbravando esse caminho. Então, é muito importante que você assista, tenha o conhecimento das aulas anteriores. Beleza? Então, vamos juntos, vamos nessa. Um elemento, uma frase muito dita por diversas correntes de estudo da consciência é o termo expansão da consciência. Onde a gente, é bem normal escutarmos isso, mas é algo que eu considero altamente complexo você definir. Por quê? Porque envolve você expandir algo que já tem um conceito complexo, que é a própria consciência. Nós vimos utilizando elementos aí da ciência, até analogias com padrões da natureza, do macro, que é o universo. É bem complicado o entendimento do que seja consciência. E o que seria a sua expansão? Pode parecer um conceito banal, simples, mas não é. Então faço questão de trabalhar uma aula sobre esse conceito. Vai ser uma aula rápida, mas eu acredito que é uma aula bem complexa. Então, primeiro, para você entender o que é uma consciência, pelas aulas anteriores, eu já acredito que você já considere, já tenha compreendido que a consciência não é um fruto do cérebro. Que na verdade o cérebro é um mecanismo de enlace, vamos ver já sobre isso, onde a nossa consciência ela consegue experimentar uma parcela da realidade, que a gente chama de dimensão, ou eu prefiro falar densidade de realidade. Mas a nossa consciência, ela é o operador dessa máquina, então acho que a melhor analogia seria de um rádio. O nosso corpo é um rádio, que vai transmitir o que a nossa consciência está falando. Nós, como locutores, não estamos dentro do rádio, mas o rádio está sintonizando frequências, ondas, que vão transmitir exatamente o que a nossa consciência está transmitindo, seja lá aonde e quando ela estiver. Então a nossa consciência, dentro desse corpo aqui, dessa máquina, ela vai utilizar de alguns elementos para poder coexistir. Então, primeiramente, quando estamos nessa máquina, que a gente chama de corpo humano, nessa densidade de realidade de nossa existência, tudo que nós consideramos realidade vem através da percepção de alguns sensores. Já trabalhamos o corpo humano, inclusive uma aula só sobre o cérebro, e vimos que temos diversos sensores. Sensor de os nossos sentidos básicos, né? A visão, a audição, olfato, tato, paladar. Fora temos os nossos sensores de calor, de eletricidade, enfim, diversos sensores que vão transmitir, sensores esses que vão transmitir para o nosso cérebro informações através ali da eletroquímica, informações essas que vão ser tratadas e convertidas para o nosso cérebro em sinais que nossa consciência vai receber. Tá? Então, os sensores são eles as ferramentas primordiais para a nossa percepção de realidade. Ou seja, a nossa consciência aqui, nessa dimensão, ela nunca lida diretamente com o que tem, vamos dizer assim, lá fora, com a realidade. Tudo que a gente chama de realidade aqui está sendo decodificado por uma máquina. Agora, existem informações que chegam diretamente para a nossa consciência, na verdade, vêm de dentro, que são os nossos sentimentos. Vimos, inclusive, em aulas do caminho, eu não lembro qual foi o caminho mais para o universo, se foi esse, mas estudamos qual seria a forma do pensamento chegar até a nossa consciência. Quais são os tipos de informações que chegam à nossa consciência e por onde elas chegam. Então vimos que temos dois caminhos. Existe o sentimento, que é aquele que vem de dentro, de outras camadas de realidade, direto para a nossa consciência aqui,
E existe o nosso cognitivo trabalhando o que os nossos receptores estão captando, que é o nosso discernimento. Então temos sentimentos e discernimentos jogando para a nossa consciência informações, percepções. Então nós temos nossos sensores. Um outro elemento são os sentimentos, que permeiam em diversas camadas diretamente para a nossa consciência. Temos o conhecimento, ou seja, o discernimento que a nossa consciência está absorvendo do aqui, do agora. E existem também as nossas memórias, ou seja, que é um acervo das nossas experiências, tá? E precisamos de um outro elemento para a nossa consciência, é de um veículo. E que nessa densidade de realidade são os nossos corpos, nesse momento, humanos. Tá? Então é um conjunto de receptores de informações, sensores. Então é uma máquina com suas características de fabricação, suas limitações, e é com ela que nós vamos definir o que é realidade aqui. Tá? Então a gente analisou bem essa máquina, vimos as suas limitações, as suas características dessa incrível colônia que a gente rege. Então, esses seriam os elementos básicos para a consciência se manifestar, para a consciência humana ela exercer sua função aqui na superfície da Terra. Então, seguindo aí, nossa consciência é o resultado da interação de nossa singularidade com o tecido espaço-tempo-consciência. É uma frase complexa, porque no caminho universo nós trabalhamos bem o que seria o espaço-tempo-consciência. Por que esse elemento consciência? Porque sem a memória do observador, o tempo não faz sentido existir. E nós sabemos que o tempo existe. Mas por que o tempo existe? Porque ele está intrinsecamente ligado à consciência, tempo esse também que está intrinsecamente ligado ao espaço, logo espaço e consciência também estão intrinsecamente conectados. Ou seja, é uma trindade aí completamente interligada que vai formar o que a gente chama de localidade da realidade. Tá? Então, a nossa singularidade, que é a nossa consciência maior, a gente trabalhou um pouco sobre isso em aulas passadas, ela vai manifestar, o que é a nossa consciência aqui? Nossa consciência é um estado de espírito, ou seja, é um estado frequencial desse espaço-tempo-consciência. Assim como todos os elementos são, as nossas consciências também, a nossa consciência também é. Então, esse conjunto vibracional dessa localidade chamada singularidade que somos nós, nessa grande imensidão, ela vibra com uma certa frequência. Em cima dessa vibração do espaço-tempo, ela vai coexistindo em diferentes densidades e realidades. Aqui, estamos aqui agora. E estamos aqui aonde? Com que frequência a gente está vibrando? Vimos que o planeta vibra, nós vibramos, nossos átomos. Então existe um conjunto, um intervalo onde nós conseguimos nos manifestar. Se sairmos desse intervalo, estaremos coexistindo em outras densidades de realidade. Tá? Então nossa memória ela é fractal, onde cada ponto possui seu limite, mas estamos conectados com todas as nossas experiências. À medida que evoluímos, acessamos um maior conjunto de memórias. Olha, foi uma aula bem complexa sobre uma das aulas passadas, falando sobre a consciência fractal. Essa singularidade, essa singularidade que é você, só que no meu caso, eu não sou Rodrigo. Como eu já falei em diversos vídeos. Eu não sou Rodrigo. O Rodrigo está sendo uma experiência de quem eu sou. E a minha singularidade, ela certamente não só está aqui, mas como está em diversos locais. E eu posso dizer talvez até que ao mesmo tempo. Só que essa questão de ao mesmo tempo é uma coisa bem complexa. Talvez ao mesmo tempo, mas em percepções diferentes, né? Intercaladas. Então a nossa singularidade ela vai absorvendo muita informação. Então eu tenho memórias do meu passado, memória de outras localidades que eu não consigo acessar daqui agora. Meu cérebro, meu cognitivo, ele não está conseguindo acessar essa nuvem, esse meu banco de dados. Mas o sentimento está.
Então, quantas vezes nos deparamos com alguma situação, somos, sabe, sobrecarregados de sentimentos que nosso cognitivo às vezes não consegue nem entender por que eu estou sentindo isso, o que é que eu estou sentindo. Então, nosso sentimento é um veículo onde o nosso eu maior, ele consegue, em qualquer manifestação da sua própria consciência fractal, ele consegue se comunicar bem diretamente, tá? Então, à medida que nós vamos evoluindo, aí sim nós conseguimos lidar, dentro da nossa nova capacidade cognitiva, a um acervo maior de conhecimento, ou a gente começa a acessar memórias mais remotas, né? Então, a analogia interessante sempre do ser humano é com a arquitetura de computadores. Então, esse corpo aqui ele tem uma memória pequena, uma memória que dá para armazenar em uns 100 anos de experiências, de boas. Só que a nossa singularidade ela não tem 100 anos só de experiências. Ela tem experiências inúmeras. Então, isso fica armazenado num HD externo, numa nuvem, num servidor gigante. Então, o que acontece? O sentimento ele traz uma programação para que, com a pouca memória que nós dispomos hoje, consigamos trabalhar aquilo que o operador, estamos querendo nessa experiência. Então, vem comando que a gente às vezes não entende aquele sentimento, mas vamos trabalhar com o que tem aqui agora, essas novas memórias para lidar com experiências que às vezes, que na verdade inúmeras vezes, são continuações de tarefas que não estão ainda executadas no aprendizado. Mas vamos seguir. Vai piorar. Viagens no campo mental. Então vamos lá. A nossa consciência, no momento que estamos aqui acordado, ela está se manifestando nessa localidade. E como é que a nossa consciência viaja? E aí vem uma ideia onde cada escolha que você faz é uma viagem por um buraco de minhoca. Você sabe o que é um buraco de minhoca? Não sabe? Caminho universo. Corre lá. Desbravando um novo universo de possibilidades. Ou seja, nesse momento agora, lembre-se, apesar do termo ser buraco de minhoca, buraco negro, algo da ciência astronômica, não estou viajando em colocar no micro. Vimos que do micro ao macro, toda a estrutura da realidade, ela mantém certos padrões. Então, nesse momento, fomos para o micro, onde estamos lidando com o nosso núcleo de consciência. E no momento que você faz uma escolha em sua vida, dali em diante é um novo universo que está sendo desenvolvido. Aí você me pergunta, caramba, então se eu tenho uma escolha A ou B, então cada escolha que eu faço é um verdadeiro universo que está acessando? Sim, o verdadeiro universo de possibilidades. Agora o mais interessante uma vez me falaram que não importa se você vai escolher A ou B, no final você vai escolher os dois. E eu não entendia o que poderia ser escolher os dois, se eu estou só escolhendo um. Aí, quando a gente lida com o tempo como ciclos de perspectivas, como ciclos de aprendizado, vamos ver o seguinte, que quando oportunidades, escolhas chegam até você, se você escolhe A, é porque através de sentimento, a sua singularidade já está falando para você, cara, eu já experimentei o B, vai no A, o B vai dar ruim, só que a gente não reconhece isso. Então aqui, quando a consciência chega nesse plano de realidade, ela já está preparada, condicionada a rejeitar o B e seguir pelo caminho A. Então, no momento que ela escolhe A, o ciclo se fecha. Eu já vou ter, eu como singularidade, eu como consciência maior, eu já vou ter a experiência B e A. Então, claro que você não necessariamente vai ter feito tudo que existe na vida, mas você já vai ter aprendido de tudo. E muitas vezes nós conseguimos aprender com o outro. Não necessariamente passamos por aquilo, mas aquele aprendizado passou através da gente. Então, no momento que você faz novas escolhas, realmente sua consciência já está seguindo uma nova rede de possibilidades. Então, as demais escolhas foram e serão compreendidas em outras experiências, pois somos um conjunto muito maior de processamento de realidade. Cada experiência fractal emana via campo mental uma frequência para a nossa singularidade. Sentimento interno, vai lá para dentro.
que volta para todos os seus pontos uma resposta, gerando assim um elo entre a individualidade maior e todos os fragmentos de sua consciência. Aí vem a questão da unidade fractal. Todas nossas experiências estão conectadas, além do tempo, além das dimensões, enfim. Então, nós, independente de quando e onde estamos, somos nós. Mas somos nós em diferentes tarefas. E todos esses nós, vamos dizer assim, em todas essas nossas jornadas, elas estão conectadas. No momento que você desenvolve algo, seja onde for e quando for, isso está indo para o seu eu maior, que vai se desenvolver e todas as suas etapas, suas tarefas, vão recolher do fruto desse desenvolvimento, tá? Através de mensagens que permeiam todo o espaço-tempo, que é o nosso sentimento. E aí você lembra agora até daquele filme Interestelar, né? Que ele mostra que a única coisa que atravessa qualquer dimensão, um buraco negro, é o amor, né? Então aquele é um filme de amor fantástico, fala de espaço, mas o foco dele é o amor, no caso ali um amor de pai para filho, que é algo assim colossal. Então deixo aí uma indicação para vocês assistirem, tá? E aí embaixo algumas imagens que ilustram um pouco geometrias que vimos bastante no Caminho Universo, onde mostra que a nossa consciência ela emana informação para o universo e absorve informação do universo. Então, como é que funciona? É o duplo torus. Nós estamos, sempre o torus está emanando informação, absorvendo informação. E como é que funciona o nosso diálogo com a fonte, o divino, Deus ou o universo? Nós emanamos pensamento, uma ação também é um pensamento. Tá? É um pensamento concluído. Mas emanamos pensamento e absorvemos o quê? O retorno, a resposta da nossa realidade, que é a própria realidade. Então emanamos pensamento, Deus de volta para a gente, realidade. E assim todos vivem, né? Então, seguindo. Falando da nossa consciência, nós precisamos falar da memória consciencial, que é a memória base para o tempo. A memória é a base do tempo. Como já falamos, sem memória o tempo deixa de existir, não faz sentido. Então o tempo que depende dos sensores de percepção da realidade, que geram uma velocidade, ou seja, uma frequência de percepção de acontecimentos. Logo, cada densidade de realidade possui o seu tempo. É aquela história, poxa, eu sonhei e no meu sonho lá no ambiente eu tinha experimentado 2 dias, né, de acontecimentos. E eu acordo. Poxa, será que existe uma outra dimensão onde lá eu consigo viver 2 dias enquanto eu só tenho 8 horas aqui na Terra de sono? É a verdadeira relatividade. E você começa a mensurar o tempo por percepção de acontecimentos. Ou seja, lá eu fiz tarefas de 2 dias. Tá? Aqui eu só estava dormindo há 8 horas. Ou seja, cada densidade de realidade, a velocidade dos acontecimentos vão ser completamente distintas. Tá? Então, a informação ela vai fluir em velocidades diferentes. Por isso que muitas vezes, falando de consciência agora, no momento que você está altamente concentrado, que você tem como chama, um insight, ou uma comunicação, ou como queira chamar, muitas vezes você não vê uma coisa pausada. É como se alguém pegasse o filme Titanic inteiro e jogasse na sua cabeça de vez. Então você tem aquele brum de informações, e aí você para voltar e processar, lentamente, porque a nossa máquina ela é bem limitada. Ou seja, tem certos locais, certas densidades de realidade, que realmente as consciências elas lidam com os acontecimentos de maneira muito rápida para a gente. E quem sabe existem outros locais que é bem lento, e aqui seja muito rápido, né? Então as informações do universo externo são enviadas para o nosso campo mental, e de nossa singularidade, através do nosso campo mental, envia para o universo exterior nossos pensamentos e ações. Enviamos pensamentos ao universo e ele retorna como realidade. Esse é o fluxo da vida, tá? Esse é o fluxo o elo entre a nossa consciência e a própria realidade.
E a realidade, ela é mutante. Ela se comunica com você. É isso que a gente falou bastante no conceito de singularidade. Não existe nada parado, tudo é muito dinâmico. E vamos agora falar do esquecimento providencial. Já que estamos falando sobre a expansão da consciência, é interessante que a gente estamos desenvolvendo diversos momentos, diversas realidades, experiências de realidades, mas aí você pensa, mas quando eu nasci, eu não lembro de nada do meu passado antes de chegar aqui na superfície da Terra. Aí vem uma questão que eu acho primordial. Tem gente que fala um pouco desse esquecimento como algo ruim. Eu já considero o contrário, já acho algo muito bom. Por quê? Lembre-se, nossa consciência ela é fractal. Então esse momento aqui agora é uma parte do que você é uma tarefa, é um momento seu. Então naquele momento você precisa estar livre de travas, de dogmas, de vícios, de problemas, de outras atividades, outras experiências suas, para que você consiga desenvolver sua essência da sua singularidade, a sua essência de quem você é. Se você ficasse sempre carregando todos os elementos de uma tarefa, você estaria de algum modo aprisionado àquela tarefa. E por que a gente esquece? Existem diversos fatores, mas um deles é a máquina que a gente vem. Para essa máquina ela é limitada. Aí tem gente que fala, mas limitaram de sacanagem. Falei, até talvez, mas se estamos nessa limitação aqui, se for uma limitação proposital ou por interferência de alguma outros seres, enfim, o que seja, mas faz parte dessa tarefa, dessa experiência. Então esse corpo ele é altamente limitado, mas altamente adaptado a essa densidade de realidade e a esse planeta. Esse corpo faz parte do planeta, é uma célula desse planeta onde nós coexistimos, tá? Então nossas experiências elas são limitadas, seguindo o padrão fractal. E dentro deste limite, que já colocamos aqui, nossa consciência vivenciará aquela densidade de realidade e seu conjunto de informações. Ou seja, nós estamos no corpo e na limitação para viver o aqui e agora, superfície da Terra. Informações de outras experiências de vida não interferem diretamente em nossa memória atual. Não nos recordamos, mas isso é temporário e funcional para o nosso desenvolvimento pleno na dimensão, local e tempo atual, no que estamos. Memórias regressas sem o devido preparo para tal poderiam congelar a evolução, a consciência permaneceria no pequeno limite egóico daquela experiência. Eu já acompanhei, já vi de alguns casos que a própria psicanálise, a própria psiquiatria, a psicologia travam. E o chamado TVP, tratamento de vidas passadas, se torna uma ferramenta de último caso que conseguem destravar problemas de pessoas e elas se recuperam. Vi um caso de uma baiana que ela, quando ia escrever, só saía hieróglifo. Vi redações escritas por essa moça que era uma mente brilhante, uma aluna que só se formou com nota 10 na faculdade de medicina, mas ficou mal psicologicamente, não conseguia mais trabalhar, porque até cheque, quando ela escrevesse, aí era hieróglifo. Aí o que o pessoal fez? A psicologia, a psiquiatria não identificou nenhum problema cerebral, nenhum problema de vida dela. Ela era uma pessoa de boa, muito inteligente, mas não conseguia mais escrever em português direito, só saía hieróglifo. Até que estudaram essa língua dela, viram que era uma língua morta, não lembro agora qual era a língua, mas era mais antiga do que aramaico. E com diversos traços parecidos com idiomas egípcios, etc, etc, etc. E o TVP identificou uma experiência traumática de uma vida pregressa. E aí trabalharam esse trauma de uma outra experiência, mas trabalharam esse trauma no agora e ela conseguiu superar. E aí essa memória ficou para trás e ela começou a ter uma vida normal. Tá? Então, a psicologia e a psiquiatria elas ficaram travadas pelo elemento tempo. Nem todos os problemas, nem todas as nossas características psicológicas são somente dessa vida. Não tem como. Não estou dizendo que tudo é de outras vidas, mas muita coisa se explica lá atrás.
E isso é um problema muito grande. Tem casos também de pessoas que entram nossa, me falhou aqui a palavra, daqui a pouco eu lembro, esquizofrenia, onde muitas vezes tinha um cara que ele ficava lá no centro da cidade de Salvador, andando na rua, de vez em quando ele se jogava no chão, começava a atirar, jogar granada nos alemães. Ou seja, o cara vivenciava ainda a Segunda Guerra Mundial. Teve um caso também de um cara que ele, de boaça, e de repente ele ficava esquizofrênico, correndo, fugindo, com medo dos leões. Ó leão, e fugindo, correndo leão, era a maior bagaceira esses leões aí, ele sempre fugindo, de vez em quando entrava nesses períodos esquizofrênicos. Até que conseguiram entender que ele foi um soldado romano, rolou uma treta, uma corrupção, certo? E aí passaram a perna nele e jogaram ele para os leões. E ele morreu devorado por leões na arena. Só que o mais chocante não foram os leões, foi a traição. Foi ele ser traído por uma ideologia, por algo que ele defendia muito bem, por amizades. Então isso traumatizou tanto que os leões ficaram a figura do tempo, do momento. Mas o trauma não foi o leão, o trauma foi a traição. Essa traição foi trabalhada com a psicologia recente e o cara também superou esse trauma. Ou seja, tem certas informações do passado que realmente nós não estamos preparados dentro desse maquinário simplório. Nós estamos aqui para uma tarefa que a gente não vai conseguir absorver toda a informação que nós temos, mas que daqui a um tempo nós teremos acesso. Nós vamos nos recordar, mas precisamos nos preparar para tal. E o que é expandir a nossa consciência? É muito comum que eu vejo pessoas que estão buscando alterar o seu estado mental, sua psique, para expandir sua consciência. E para mim não é bem assim. Vimos que a nossa consciência ela está dentro dessa realidade com seu limite. Expandir seria sair desse limite. Mas não significa que é sair desse limite viajando, ou numa hipnose, ou nada disso. Na verdade, para você expandir sua consciência, você vai precisar expandir a sua capacidade de absorver novas percepções de realidade. E para isso você precisa de quê? De treinamento, de conhecimento. Então, se você é uma das pessoas que acham que você usar alguma substância, um psicoativo, ou entrar em transe, isso é expandir a consciência, na minha humilde opinião, não é. Pode até ser que você tenha experiências que venham agregar conhecimento à sua consciência e fazer você mudar a sua vida. E com isso, consequentemente, expandir sua consciência. Mas não é um ato de expansão de consciência, é um ato de expansão da percepção da realidade. Que é, por exemplo, a ideia dos catalisadores. Uma falsa expressão é muito utilizada quando a pessoa utiliza catalisadores químicos que podem aumentar a percepção de realidade. Se é normal se dizer que se expande a consciência, mas não são necessariamente uma forma de expansão das consciências. É uma expansão da percepção da realidade. Algumas substâncias podem favorecer a percepção ultradimensional. Fato. Envolve muda o equilíbrio químico, ativa certas glândulas e realmente o que a gente chama de percepção ultradimensional, algumas substâncias, como o DMT, ele faz essa antena trabalhar no modo aí no overclock. Isso é verdade. Algumas substâncias podem favorecer a percepção ultradimensional e gerar experiências diferentes, que podem ser traumáticas ou muito proveitosas. Já conheci gente que ficou na vibe do chá, eu quero tomar um chá, o chá é muito bom. Teve algumas experiências e entrou numa depressão profunda. Outras não voltaram mais, vocês me entenderam. Outras fizeram um tratamento de 4 sessões, superaram traumas, curaram um vício. Outras ficaram viciadas e tomam chá toda semana, todos os dias. Então, enfim, essas substâncias são verdadeiras drogas. Elas precisam serem utilizadas da maneira correta, no momento correto e para quem precisa naquele momento, na forma correta e na quantidade correta. Se precisar, eu particularmente nunca usei e não defendo a utilização, mas não condeno. Como qualquer droga, como qualquer medicamento, como qualquer tratamento, para pacientes é altamente necessário e eficazes.
Mas da maneira como a galera faz aí, nossa, a maior parte é altamente prejudicial. Então o uso deve ser realizado como um medicamento, somente em casos muito necessários, pois o risco é muito alto de efeitos colaterais, tais como depressão, loucura, desencarne, além das dificuldades sociais. Você acha que a galera da Cracolândia está ali querendo expandir sua consciência? Eles estão num aprendizado muito duro, tá? Então, as consequências podem ser gravíssimas. Então, não recomendo. E você, na verdade, você pode aumentar sua percepção tridimensional sem utilizar nenhuma substância. Até mesmo porque quando você sair dessa realidade, você não vai carregar nenhuma substância para poder estar desenvolvendo sua percepção tridimensional. Então existe a meditação, existe a concentração, e existe também até o próprio conhecimento, a leitura, que vão favorecer a isso. Tá? Então expandir nossa consciência é alimentar toda a nossa consciência com diversos fatores. E quais seriam os alimentos da nossa consciência? Aí vamos vir ao alimento do espírito. Nossa alimentação deve ser para o corpo, alimentação saudável, balanceada, para a alma e para o espírito. Como assim para a alma e para o espírito? Não entendi, Rodrigo. Vamos lá. Corpo, alimentação física para a colônia chamada corpo. Se você acha que você vai se alimentar de luz, boa sorte na próxima vida, porque você vai dar tchau a essa aqui. Pois essa colônia ela necessita de recursos que vão ser convertidos em energia. A gente não consegue absorver energia direto, tá? Nós falando de corpo humano. A alma, o que é a alma? A alma é a manifestação do nosso espírito aqui. Nós temos uma alma nesse corpo. Então a nossa alma, a nossa consciência, quem é minha alma hoje? Rodrigo. Ele precisa de estudos, de conhecimento que vão enriquecer a experiência, no caso a minha experiência, a experiência de Rodrigo, que vai enriquecer a minha experiência. Certo? Rodrigo é um momento aqui que eu estou curtindo bastante e que faz parte de quem eu sou. E o espírito vai ser preenchido com energia, com transformações da alma que gerarão um novo estado vibracional do espírito. Ó, Branquinha, você quer aparecer na aula, Branquinha? Vem cá, vem. Fuja não. Tô aqui gravando aula com Branquinha. Vem aqui. Pera aí, vou pegar. Fugiu. Essa bunda mole. Tá aqui miando. Então, o espírito ele vai se expandir no momento em que ele recebe esse alimento, que é esse conjunto de transformações, de experiências, e aí sim que vai expandir a capacidade dele interagir com universos cada vez maiores. Aí realmente há uma expansão. Lembra da unidade fractal, que ele vai na mesma geometria mudando a sua escala? A geometria segue o mesmo padrão. Mas para você expandir ela, não é só com vontade, não. É com muito trabalho, é com muita energia, é com muito conhecimento, muitas experiências, tá? Então essas alimentações que geram a real expansão da consciência. Você precisa hoje alimentar tudo que você carrega. Sua singularidade vai absorvendo tudo, sua alma seu ego que vai absorver toda essa experiência, e o seu corpo que precisa dos alimentos, da água, que é o alimento da nossa vida aqui, enfim. E seguindo, nós vamos agora para uma nova escala do aprendizado, ou seja, aí sim, agora conseguimos expandir nossa consciência. Partindo da premissa do tudo fractal, e sermos uma singularidade contendo um todo, nosso aprendizado permeará o todo. Ou seja, nós estamos nesse momento limitados, mas conectados ao todo, contendo o todo e expandindo para que lá na frente, em relação ao que a gente é hoje, nós seremos verdadeiros todos. Mas é um todo que nunca vai terminar, certo? Então, hoje nós estamos lidando com certas coisas que nós consideramos verdadeiros deuses, né? Lá na frente seremos deuses olhando para experiências muito pequenininhas e ao mesmo tempo considerando outras experiências deuses. E aí o universo é fractal, né? Vem cá, ó. Olha que godona, olha. Olha quem tá aqui na academia. Diga, oi galera, estudando bastante? O bicho aqui tá pegando, hein? Vai lá sua bunda, mano, vai lá. Tome pelo em mim. Para isso, além de inúmeras experiências de vida em um plano, vivenciaremos em planos. Então, nessa densidade de realidade, nós não fazemos ideia de quantas experiências vamos ter. Mas não imagina isso somado a infinitas dimensões.
nossa singularidade vai se tornando realmente cada vez maior. Isso é a expansão da consciência. O que promoverá esta expansão na viagem consciencial é o conhecimento. Conhecimento é amor, é a ferramenta evolutiva. Nesse momento a gente para com aquela narrativa romântica de amor, é aquela coisa que passa a mão na cabeça e abraça. Não. Isso é uma parte da manifestação da sua consciência com algo, com consequências positivas do amor. Amor é conhecimento. Quanto mais você ama o universo, mais você se torna um. Mais você cresce, mais você expande, mais você vê quanta coisa maravilhosa existe aí fora, tá? Então não existe o conhecimento correto. Conhecimento é conhecimento. Conhecimento externo e conhecimento interno. Quanto mais conhece o universo, mais conhece a ti mesmo. E assim caminharemos rumo ao infinito. Então veja aí, do micro ao macro, tudo é o todo. E precisamos estudar de tudo no todo. Porque nós somos um verdadeiro todo. Então nós temos aí, nós somos formados de partículas micro do micro, a unidades ali do campo, espaço, tempo, consciência, ao mesmo tempo que somos um verdadeiro universo repleto de estruturas, de galáxias, de bolhas de universo, enfim. E nesse momento estamos nos reconhecendo como um ser humano. Então nós precisamos, gente, estudar de tudo. Então nenhum conhecimento é desprezível, nada. Culinária é importante culinária, é importante estudar o universo, alimentação, é importante estudar sobre o seu corpo humano, sobre lazer, sobre sociedade, sobre relação entre pessoas, psicologia, história, química, física, biologia, matemática, enfim, tudo. Tudo é importante. Estude de tudo. Ou seja, se você quer expandir sua consciência enquanto terráqueo, seja o mais terráqueo possível. Viva aqui o agora. Cresça, evolua em tudo que você puder. Seja o melhor possível naquilo que você se doar para você fazer. Então, estude o que é ser alguém dentro de uma família. Estude o que é ser uma consciência. E, enfim, busque o universalismo. Porque dentro do universalismo você vai buscar integrar todos os conhecimentos e universalizar todas as suas premissas. E no momento que você universaliza as suas premissas, imediatamente você está seguindo o caminho da expansão da sua consciência. Tá bom, então, gente? Um grande beijo, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado mais dessa aula, tá? Vamos ficando por aqui. Em breve, mais aulas aqui no Caminho Consciência, já terminando esse caminho. Se você não fez o caminho social e o caminho universo, faça, porque vocês vão ver que todos os conhecimentos, todas as bases estão conectadas, beleza? Grande abraço, gente. Mais uma vez aí, ó, a viagem do conhecimento continua. Obrigado pelo carinho de sempre. Deixe seus comentários. Compartilhe para aqueles que você acha, se você achou interessante, compartilhe. Visite o site cienciauniversalista.com.br. Comenta lá também. Vamos aumentando essa família aí que está buscando expandir a sua consciência. Valeu, gente. Abração. Até a próxima aula.